Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é o seguinte. Semana que vem eu vou focar em Vibe Code de novo, certo? Então, aqui, ó, pessoal, dentro do Vibe Code, eu já consegui bastante coisa legal. Aqui foi um exemplo, ó. Elite Contest Engenharia. Esse vídeo é muito bom mesmo, certo? Para quem já é médio em desenvolvimento, tem que olhar isso. Eu vejo, tipo assim, eu fico triste com as pessoas, que nem eu tenho um cara que ele está desenvolvendo tudo ainda em Lovable. Pessoal, vocês sabem que o desenvolvimento em Lovable, em Bold, né, e todas essas vibe code, ele consegue entregar um sistema até 40 ou 60%, certo? Então, o que é legal? É fácil você pegar, ter uma ideia e jogar lá para o Lovable, porque ele constrói logo, que nem a Tisa disse, Ney, eu quero aprender Lovable, porque eu fui lá e fiz isso, e ele me entregou pronto. Ótimo. Só que quando você quer crescer, aí é um problema. Então, o que acontece? É aqui com o caso, né, do Elite Contest Engineering, tá? O que ele mostrou? Ele mostrou como você trabalha de forma de reduzir teu custo, certo? Então, por exemplo, ele mostra que no MCP aqui, JSON, né, e outras coisas mais, você gasta muito. Então ele começa aqui a dar um monte de comandos. É melhor, eu até comentei, né? Dá uma olhada, porque às vezes eu fiz a transcrição e não saiu a pronúncia dele correto, e daí eu não validei tudo. Está aqui embaixo escrito para vocês. Mas veja, eu vou só abrir para dar uma palhinha do que ele está falando. Claude. Com a Monday.com, negócios de todos os tamanhos e setores podem trabalhar de forma mais eficiente. MCP config, and now you just pass in the config you want. You can see I have this specialized file here that pulls in just the file crawl MCP server, and I've suffixed it with 4K. Copy the path to the Para isto, cole aqui. E se você tiver alguns globais que deseja sobrescrever, pode usar dstrict mcp config. E então você pode disparar isto. E confira isto. Flash context. Obteremos apenas esses 6K tokens estritamente do servidor Firecrawl MCP. E agora podemos iniciar este agente especializado focado apenas neste servidor MCP. E se você precisar de cada servidor MCP, faça referência a ele explicitamente. Esteja muito consciente com o estado que entra na sua janela. Servidores MCP. Temos uma prática ruim de engenharia de contexto dentro desta base de código. Temos um arquivo MCP, JSON padrão que está sempre carregando na janela de contexto de nossos agentes, consumindo tokens opus caros e valiosos. Como você pode ver, esses números se acumularão contra você muito rapidamente. A primeira coisa que recomendo fazer é se livrar deste MCP, JSON. Apenas exclua completamente essa coisa, certo? Não use um default MCP, JSON para sua base de código. E por que isso acontece? Porque limpa imediatamente nossa janela de contexto, certo? Se digitarmos Cloud Now Context, acabamos de economizar cerca de 20.000 tokens ao não pré-carregar. Olha só, para quem está pensando em Vibe Code para a semana que vem, certo? Tem muito conteúdo já na comunidade. Mas veja, esse vídeo aqui, ele mostra como você deixa limpo para não ficar gastando tokens. Imagina, só por você tirar o cp.json, que é default, você ganhou 20.000 tokens. Nós estamos falando do tokens de quem? Da Anthropic, né? Da o Opus 4.1, que custa $75, 1 milhão de tokens. Então, você trabalhar enxuto vai economizar dinheiro. Então, só pegar uma outra, que ele vai falar do README aqui e do Cloud MD também.
carregar nenhum servidor MCP. Se você precisar deles, recomendo que os inicie manualmente. Clau SMCP config. E agora você passa a configuração desejada. Você pode ver que tenho este arquivo especializado aqui que extrai apenas o arquivo crawl MCP server e o sufixo 4K. Copie o caminho para isto. Cole aqui. E se você tiver alguns globais que deseja sobrescrever, pode usar dstrict mcp config. E então você pode disparar isto. E confira isto. Flash context. Obteremos apenas esses 6K tokens estritamente do servidor Firecrawl MCP. E agora podemos iniciar este agente especializado focado apenas neste servidor MCP. E se você precisar de cada servidor MCP, faça referência a ele explicitamente. Esteja muito consciente com o estado que entra na sua janela de contexto. Há muitos lugares onde um engenheiro pode desperdiçar energia para se movimentar rápido e quebrar coisas. A janela de contexto dos seus agentes não é um deles. Aqui, é claro, estamos usando o R na estrutura de PID. Estamos reduzindo. Essa técnica é um pouco controversa, especialmente para iniciantes, mas eu recomendo fortemente o primim de contexto em vez de usar um claw.md ou qualquer arquivo de memória de carregamento automático semelhante. O que é primim de contexto e por que ele é superior ao claw.md? Vamos primeiro clicar duas vezes em claw.md. Não há nada inerentemente errado com esse arquivo. Como a maioria das tecnologias, o problema é como ele é usado. Se inicializarmos uma nova instância aqui, você verá imediatamente que temos esta mensagem de erro. Vamos resolver isso agora. Ok. Criamos um arquivo claw.md enorme, e eu quero dizer enorme mesmo. Se executarmos context mais uma vez e monitorarmos o que está acontecendo aqui, limpamos nossos servidores MCP, mas não limpamos esse arquivo de memória enorme. Temos um arquivo de memória com 23.000 tokens. Novamente, consumindo cerca de 10% de toda a nossa janela de contexto de tokens opus caros. Claro. É o que eu falei, tá bom? Então, só para mostrar... Pessoal, quem de vocês ainda não entendeu que tudo está indo para um modelo de cloud code, N8N é legal, mas você tem que começar a ir para o cloud. Por isso eu comecei a live hoje mostrando como as universidades estão sucateando, como a evolução está sendo muito forte e que se você não aprender, né, alguma coisa todo dia para que ano que vem você está dominando isso, não é para se jogar e estudar louco isso, porque a curva de aprendizado é muito complexa, mas você tem que começar, certo? Então você vai brincando, você vai para o N8N, você vai para o Make, você vai para o Prompt, e vai indo, quando vê, você dominou isso tudo. Por isso, pessoal,